Sejam muito bem-vindos ao podcast da Liga de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular aqui do Unisalesiano. Eu sou o Matheus, aluno do 8º termo do curso de Medicina aqui do Unisalesiano, atual vice-presidente da Liga, e tenho aqui acompanhando comigo a presidente da Liga de Cardiologia, Giovana Caires, também do 8º termo. E hoje falaremos sobre o assunto de desafios da carreira do médico cardiologista. E para isso teremos aqui os nossos convidados, Dr. Richard Crevellaro e doutora Helena Barroso. A doutora Helena Barroso é formada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez a residência em Clínica Médica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência em Cardiologia e Eletrofisiologia Cardíaca pelo Instituto Dante Passanese de Cardiologia, título de especialista em Cardiologia pela Associação Paulista de Americana e Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em Preceptoria de Residência Médica no SUS pelo Ministério da Educação e Cultura e Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. É especialista em eletrocardiograma avançado pela Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, da Espanha, mestre e doutorando em Ciências Fisiológicas pela Unesp Foa de Araçatuba, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, secretário atual e ex-presidente regional da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, preceptora da Residência de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba e professora de Habilidades Médicas 7 do Unisalesiano. Muito obrigado, doutora, por tê-la aqui conosco e agradeço também pela sua colaboração para a Liga. Também temos aqui o Dr. Richard Crevellaro, que é graduado em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Estimulação Cardíaca Artificial e Arritmias, membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ex-chefe da Unidade de Internação Cardiológica da Santa Casa de Ribeirão Preto, ex-professor de auxílio de ensino da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, ex-assistente da Estimulação Cardíaca Artificial do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, atual responsável pelos serviços de Clínica Médica de Residência em Clínica Médica da Santa Casa de Birigui e atual presidente da Regional da SOCESP, em Araçatuba. Agradecemos também ao senhor pela colaboração com a Liga e aceito o convite aqui conosco. E para começar o nosso bate-papo, gostaria de perguntar para vocês, desde o começo, antes de chegar a ser como cardiologista, como foi essa caminhada, desde da faculdade até a residência, o término da residência? Matheus, muito obrigado pelo convite. É com muito carinho que eu venho hoje aqui para conversar com vocês em nome da Liga de Cardiologia, certo? Então, para mim, a minha história dentro da cardiologia, ela começou antes da graduação. Eu sempre tive um carinho especial pelo coração e os vasos sanguíneos. Quando eu entrei na graduação e passei pela cadeira de cardiologia, esse encanto se transformou em realidade. Eu quis seguir um preceptor nas suas atividades de ambulatório, hospitalares e de métodos complementares. E a partir daí, eu nunca mais larguei a cardiologia. Como eu acho que todo cardiologista tem que ter uma excelente formação clínica, porque a cardiologia caminha de mãos dadas com especialidades como a endócrino, a nefrologia, eu fiz uma residência em clínica na minha própria Universidade Federal. Concorri a uma vaga e eu fiz desde oncologia até psiquiatria. E mais uma vez meu coração bateu forte pela cardiologia. Nesse período, com os 2 anos de formação em clínica, eu estudei muito, porque eu queria passar numa boa residência. Na minha época, lá em Juiz de Fora, a gente tinha um sonho de ir para o Instituto Dante Passanese de Cardiologia em São Paulo, que é um hospital pioneiro na formação de cardiologia e uma residência reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Não foi fácil, Matheus, eu saí do interior e pisei pela primeira vez na Avenida Paulista, eu me senti um nada, naquele grande espaço, acostumado com a minha pequena cidade. Mas foi lá que eu realmente adquiri uma formação muito sólida, foi uma residência muito pesada, 80% de carga prática, fazendo 2 plantões semanais, um na porta do hospital de 24 horas, em urgências cardiológicas, e um nas unidades de terapia intensiva, de pós-operatório de cirurgia cardíaca ou unidade coronariana. Durante o meu período de formação em cardio, passei pelas diversas enfermarias e pelos diversos métodos complementares.
Como eu consegui uma nota razoável na minha formação como cardiologista, eu consegui uma vaga para fazer 1 ano de especialização em arritmias cardíacas, que se chama eletrofisiologia clínica. Também não foi um ano muito fácil, mas eu acho muito importante, acho que o Dr. Richard deve concordar comigo. Nessa época eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro, eu me propus a fazer o meu treinamento na minha residência, viver com o meu salário de residente, que vocês sabem, já conhecem, mesmo sendo graduandos. Não é muito alto, mas eu acho que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Foi um período difícil, trabalhei muito, mas adquiri muito conhecimento. Gente, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, a lembrança do meu nome. Eu estou honrado de estar aqui, inclusive dividir na mesa com a professora Helena, uma figura fantástica, uma figura que me apoia desde quando eu cheguei aqui. Eu sou profundamente grato a ela, ela sabe disso, não é eu jogar um confete, eu acho que é uma verdade, isso é uma constatação. Eu estou honrado mesmo de estar aqui. Bom, primeiro, eu acho que todos nós que passamos pela medicina, principalmente na nossa época, a gente enfrentou até uma dificuldade maior, porque o número de faculdades no nosso país era muito menor, né? E mesmo sendo muito menor, inclusive o número de vagas de residência médica eram muito menores. O que acontece? Essa disputa para quem conseguia bons lugares e tal, ela começa já no primeiro ano de qualquer, ou até antes, né, no cursinho. Porque não são todos que querem medicina no cursinho que conseguem ingressar numa faculdade de medicina. A partir do momento que você entra na faculdade, vocês estão vivendo isso agora, eu acho isso muito bacana. E dentro desse contexto, eu tive uma sorte imensa de ter professores que me influenciaram de uma maneira muito positiva. Essa influência não é só em conhecimento, eu diria também que é em comportamento. Porque não adianta o cara ser um expert e ele não conseguir tratar bem ninguém. Ele não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para um faxineiro, que tem a sua grande importância dentro do contexto faculdade. Então, a gente não tem que lutar só para formar bons médicos, mas sim bons seres humanos, né? No real sentido da palavra. Então, eu acho que nós aqui, quanto orientador, acho que a professora Helena concorda com isso, a gente tem que também fazer essa influência positiva no acadêmico, no formando, né? Por quê? Porque se você tem um espelho ruim, você vai transmitir isso para a sua vida. Então, a minha história não foi muito diferente. Eu me propus a casar, eu fiz 1 ano de clínica médica, assim como professora, no momento são 2 anos a necessidade, né? E depois eu fui fazer 2 anos de cardiologia, e depois eu ainda fiz mais 2 anos de arritmia e marca-passo. Terminado minha residência de marca-passo, eu fui convidado para ficar na cidade de Ribeirão Preto, e aí eu fiquei 4 anos e meio no Hospital das Clínicas como assistente da estimulação cardíaca artificial. Nós tínhamos um serviço belíssimo, chegamos a ser o 4º grupo que mais implantou marca-passo nesse país. E a gente só perdia para 3 referências da capital, que era o Dante, a escola da doutora, né, o INCOR e a Beneficência Portuguesa, que é o hospital que mais opera coração no mundo até hoje, né? Então, dentro desse contexto, a gente só perdia para eles, o restante era Ribeirão Preto. E a gente foi pioneiro no começo da estimulação cardíaca biventricular, que foi uma coisa que mudou muito a história, a professora também lembra disso, da insuficiência cardíaca. E de lá para cá, a gente está acompanhando a questão tecnológica, aquela questão de que existem avanços tanto nos estudos quanto nos dispositivos, e a cardiologia, ela é apaixonante. Por quê? Porque, afinal de contas, nós cardiologistas, substituímos o antigo médico de família, que não existe mais, né? Então, como a professora bem colocou, que essa necessidade de fazer uma boa formação em clínica médica, a cardiologia é talvez a especialidade mais sistêmica, né? E mais fragmentada. Ou seja, a gente tem muitos subespecialidades que você pode ingressar e que você pode fazer coisas muito diferentes do que só uma clínica, né? E dentro desse contexto, eu vejo isso com uma certa preocupação para o pessoal novo, que é o seguinte: a juventude, a moçada que está chegando agora, se encanta muito fácil com tecnologia.
E esse encantamento, ele é benéfico até um determinado limite. Porque a professora Helena também, eu acho que há de concordar comigo, que uma história clínica bem feita, um exame físico bem feito, é em torno de 80% dos diagnósticos clínicos. Então, se nós não temos uma boa história, um exame físico bem feito, não adianta você pedir vários exames para tentar fechar um diagnóstico, porque você vai se encontrar perdido. Então, dentro desse contexto, a cardiologia é fantástica, ela é extremamente fragmentada, existe espaço ainda em todos os lugares do nosso país, entendeu? E com esse aumento da expectativa de vida, né, sem sombra de dúvida, vai sempre haver um espaçozinho para um cardiologista que mexe com essa população um pouco mais idosa. E o senhor entrou na medicina já querendo a cardiologia ou mudou de ideia ao longo do curso? Não, no final do primeiro ano, Giovanni, eu tinha certeza que eu não ia ser, né? Ao final do primeiro ano, eu tinha certeza que eu não queria ser ginecologista. E depois, no terceiro ano, meu professor de propedêutica, ele era discípulo do Zé Ramos Júnior, que é um autor de um livro de clínica médica, e depois dele ter falecido, não foram renovadas as edições e o livro, infelizmente, veio a ser descontinuado. Mas era um professor que ele fazia diagnóstico só de olhar, e aquilo me encantava. Eu falava, eu nunca vou ser como esse cara. Eu nunca vou chegar a ser como ele. Então aquilo me deixava entusiasmado de ver ele fazer o que ele fazia. Entendeu? Só com o exame físico, e ele era fantástico nesse aspecto. E ele também era um bom clínico, além de ser um bom cardiologista, ele era um bom clínico. Então, eu acho que eu tive uma boa influência dele na hora de escolher a cardiologia. E depois eu tive bons professores de fisiologia, da matéria fisiologia. E eu tive a oportunidade, né, de assistir uma aula em que se tirava o coração do cachorro e punha o coração para bater e trabalhar, pendurado, com o pulmão também dele, que era oxigenado, e a gente tinha um sistema circulatório artificial. Então a gente punha adrenalina, via resposta, botava atropina, via resposta, fibrilava o coração, desfibrilava, e quando você vê aquilo funcionando, aquilo era apaixonante. Eu era aluno do segundo ano. Então ali eu me encantei pela cardiologia, e depois a influência desse outro professor me levou a fazer, certamente, né, a tudo que eu cheguei a fazer. A senhora já começou apaixonada pela cardiologia, né? Pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né, doutora? Giovana, o meu pai era pediatra. E eu acho que, no fundo, ele queria que eu talvez seguisse a área dele, que era pediatria. Mas, realmente, eu tive muita definição da minha especialidade muito precoce, dentro da minha formação, da minha graduação, e depois isso foi sedimentado com a minha pós-graduação. E eu queria ressaltar aqui que eu estou com um grande colega de trabalho. Eu acho que a cardiologia aqui em Araçatuba, ela cresce porque ela tem grandes laços. O Dr. Richard é uma pessoa que desde que chegou é muito querida, tem uma formação muito sólida, é um parceiro nas nossas ações aí junto à Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e agora na formação e na graduação de vocês. Então isso é muito importante. E ele ressalta uma coisa muito interessante: a tecnologia não pode fazer com que a gente perca a noção de quem é o paciente. A gente não pode deixar de colher a história clínica bem feita, e no caso da cardiologia, os nossos pacientes, como ele falou, são pacientes mais idosos, que têm uma polifarmácia, ou seja, já usam vários medicamentos associados com evidências científicas muito robustas na prevenção, na redução de morbidade, mesmo nas taxas de mortalidade. Então, nós temos que saber muita farmacologia. A fisiologia nos encanta e nos mostra onde os alvos terapêuticos vão agir. Então, tudo que o Dr. Richard acabou de falar, eu corroboro e acrescento que os nossos futuros cardiologistas que estão aqui hoje na tentativa de capturar esse encanto que nós dois temos pela especialidade, precisam saber o seguinte: a especialidade de cardiologia, ela visa o coração do nosso paciente. E para chegar ao coração do nosso paciente, nós podemos utilizar a ressonância magnética, mas ela só pode chegar após uma história clínica, um exame físico bem feito, o estetoscópio no pescoço, no pré-córteo, como eu sempre falo com vocês. Legal. Eu queria fazer um gancho nessa pergunta que você fez, professora. Eu queria lembrar você o seguinte:
toda vez que a gente vai falar sobre cardiologia, existe uma coisa que eu acho que é bem intrigante, né? Existe aquela questão poética. Minha amada foi embora e eu fiquei com o coração em pedaços. Existe aquela questão religiosa. Você entra dentro de uma igreja católica e quando você vê a imagem de Jesus Cristo, o único órgão exposto, exteriorizado, é o coração. Então existe aquela coisa da religiosidade, da fé. Existe aquela situação de família. Isso aqui é que nem coração de mãe, cabe sempre mais um. Ou quando as mães veem os filhos partirem porque foram estudar fora. Eu senti meu coração apertado, né? Gente, coração não tem nada de frágil. Coração é um dos primeiros órgãos que nasce, um dos últimos a morrer. E ele tem uma capacidade de adaptação fantástica. Você está dormindo com o seu tônus parasimpático, tônus vagal extremamente exacerbado. Ele está lá batendo a 40, 50 de frequência cardíaca. De repente você toma um susto, acorda, senta na cama, está com o coração saindo pela boca. Ele está em 150, 160. Ou seja, ele tem essa capacidade de adaptação fantástica, nunca para de trabalhar. E ele atende às necessidades metabólicas do corpo como um todo. Então, dentro desse contexto, a gente precisa desmistificar um pouco perante a sociedade o tamanho dessa fragilidade. Isso quase não existe no coração, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, inclusive, com as pessoas, né? Que estão em formação, porque muitas delas levam isso para a sua vida depois profissional. E isso é muito interessante porque, voltando a dizer, história, exame físico, por exemplo, na síncope, eu e a doutora trabalhamos muito com isso, né? Nos desmaios. Em torno de 90% do diagnóstico está na história clínica e não no exame complementar. Entendeu? Está cheio de gente tomando Gardenal que tem arritmias que dá medo, né? Que mereceriam um antiarrítmico ou quem sabe até um dispositivo cardíaco para poder compensar isso. Então, é bacana a tecnologia e a cardiologia é encantadora. Tanto é que a doutora faz eletrofisiologia, que você põe catéter dentro do coração, estimula o coração, faz o coração parar, fibrila, dá choque no peito, volta, uhul! Bacana demais. E é apaixonante ver essa parafernália toda funcionando. Mas de uma forma ou de outra, para o paciente chegar na mesa ali para passar por um procedimento, ele teve que passar por alguém que sabia muito bem o que estava indicando, sabe? Sem essa pessoa saber o que está indicando, não existe procedimento. Entendeu? Então fica aí a nossa mensagem, que eu acho que isso é extremamente importante. Valorizem na sua formação a questão de bons exemplos, valorizem na sua formação a proximidade com o paciente. A doença é sempre a mesma, o doente não. Uhum. Já pegando um gancho no que o senhor falou anteriormente, das subdivisões da cardiologia, subespecialidades da cardiologia, queria que o senhor falasse um pouco sobre as subespecialidades que existem. Olha, você pode... Eu queria fazer um retrospecto aqui rapidamente para vocês. Da história iniciada da medicina com Hipócrates até 1960, nós temos um número de publicações na medicina. De 1960 até hoje, nós temos muito mais, quase 4 vezes mais publicações do que toda a história da medicina. Entendeu? E faz 200 anos em que o número de formação médica é o mesmo. Então, se a gente gasta 6 anos para formar o mesmo médico em 200 anos, onde é que está a diferença para aprender tudo que apareceu de novo? Nos anos de residência. Por isso que eu e a professora fizemos um ano de clínica médica e agora são 2. Já estão começando a falar em fazer mais anos, principalmente na cardiologia. Então, dentro da cardiologia, você tem uma gama muito grande a ser escolhida. Você pode fazer metodologia gráfica, onde você vai mexer com Holter, teste ergométrico, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou mesmo a avaliação residencial da pressão arterial. Você pode fazer a opção só por imagem, né? E aí entra mais 2 outras fragmentações. Primeiro, o ecocardiograma.
bom ecocardiografista não faz só ecocardiograma, né? Ele faz miséria, né? Eu conheci um grande ecocardiografista em Ribeirão Preto que ele falava, olha, você precisa saber para quem você está mandando fazer eco, né? Porque isso aqui é assim, ó, durante o exame ele aperta o transdutor e fecha o buraco, se você alivia, você faz buraco e vice-versa, né? Então, peraí, isso não pode ser um curso de final de semana, um curso por correspondência, você tem que realmente fazer muito bem feito, porque um ecocardiograma bem feito, ele te dá uma gama muito grande sobre o que está acontecendo com esse coração, né? Você pode fazer, por exemplo, agora a ressonância nuclear magnética tem ganhado um espaço violento para diagnóstico e prognóstico de algumas doenças, né? Você pode fazer a angiotomografia ou a tomografia cardíaca também, que vem crescendo, né? A medicina nuclear tem um espaço muito grande também para você mexer com medicina nuclear voltada para a cardiologia. Então, isso também é bem bacana. Os hemodinamicistas, que são aquele pessoal que faz cateterismo cardíaco, esse pessoal é altamente treinado para mexer só em situação de estresse, assim como cirurgiões cardíacos, né? Então, esse pessoal, eles salvam vidas, assim, na iminência da morte, inclusive. Então, isso é muito importante. Você pode ser um emergencialista cardiológico, como a professora bem disse, que uma das etapas da formação dela, ela executou muito bem isso, né? Então, dentro da cardiologia, você tem uma gama muito grande a escolher. Mas antes da escolha disso, pelo amor de Deus, faça uma boa cardiologia, né? Com certeza. E complementando o que o Dr. Richard já acabou de colocar, existem áreas como a reabilitação cardíaca, que é uma área fundamental, onde a gente aplica uma medida não farmacológica, que é o exercício físico supervisionado e programado, para reabilitar pacientes com doença coronariana e, notadamente hoje, com a insuficiência cardíaca. O Dante tem um setor muito forte de reabilitação cardiovascular. Temos também setores especializados em doenças do miocárdio, que é o setor de miocardiopatia, valvopatias, entre outros. Então, o Dr. Richard citou muito bem, quando a gente finaliza a nossa formação sólida dentro da cardiologia clínica, a gente hoje tem várias opções de subespecialidades. A minha é a parte de eletrofisiologia clínica, do Dr. Richard, a parte de estimulação cardíaca e marca-passo, que são áreas que já cuidam de partes da cardiologia, que eu sempre falei, eu queria fazer eletrofisiologia porque eu acho que não é uma área que todo cardiologista domina muito bem. As drogas antiarrítmicas ainda são uma parte de muito difícil manipulação para os cardiologistas clínicos. E principalmente a realização do estudo eletrofisiológico, que é o estudo da arritmia dentro do coração, através de um cateterismo cardíaco, que pode só estudar ou tentar fazer também o tratamento da arritmia, utilizando energias como a ablação por radiofrequência ou mesmo por crioterapia, né, doutor? É muito bacana isso é uma parte muito bonita, né, da cardiologia, em que você cura algumas arritmias supraventriculares, você chega em torno de 97,5% de chance absoluta de cura, pegar um remédio e jogar fora. Então, para quem teve arritmia, que aquela sensação terrível de morte iminente ou que vinha desmaiando, isso muda o prognóstico, muda a vida da pessoa. Vou contar uma outra história, entendeu? Então, essas são situações que realmente são extremamente importantes, e a professora também bem lembrou. A reabilitação, que na nossa região aqui é muito pobre ainda nisso, eu acho que a gente tem que lutar para trazer profissionais para começar a pensar em trabalhar nisso, mas a reabilitação em bons centros, né? Ribeirão Preto também tinha um centro muito grande lá de reabilitação, com o professor Galo que tocava, e agora ele aposentou. E você vê maravilhas acontecendo. Você vê maravilhas de uma pessoa que tinha dispneia para poder, falta de ar, né? Para poder tomar um banho, para poder trocar de roupa, e de repente o cara passa a andar, caminhar 4 quilômetros. Poxa, isso é mudar a vida de uma pessoa. Eu digo sempre para alguns pacientes e para alguns acadêmicos e residentes sempre o seguinte: a gente só valoriza ir ao banheiro sozinho quando você não pode ir ao banheiro sozinho.
Então, reabilitar esses pacientes é uma obrigação nossa de indicar e fazer bem feito. Eu acho que isso é muito bem lembrado pela professora Helena. É uma área que a gente às vezes esquece um pouco, né? Mas de uma forma ou de outra, isso é muito importante. E para quem quer fazer cardiologia, assim, conta mais da grade de vocês, de como foi a residência, de como conciliar a vida profissional e a pessoal. A senhora falou que se dedicou muito, abriu mão de muitas coisas para poder seguir nessa parte da cardiologia, né? A gente queria saber um pouco disso. Giovana, professora, posso invadir? Eu vou fazer aqui uma menção ao Albert Einstein. E ele dizia que você precisa ter 95% de suor e 5% de genialidade. Não existe médico prático, né? Você tem que juntar a prática à teoria. E se você não tiver teoria, você não tem prática, porque quem procura o que não sabe, não interpreta o que encontra. Essa é uma frase muito famosa na medicina, entendeu? Então, médico prático, isso não existe, entendeu? Eu acho que toda residência, uma boa residência, eu não sei se a professora tem a mesma impressão que eu, mas eu não me lembro de uma época da minha vida que eu trabalhei mais do que na residência médica, né? O R1, inclusive, meu Deus do céu, a gente é escravo e não abre a boca. Toda hora o culpado é o R1. O R1 não buscou o exame, o R1 não fez isso, o R1 não prescreveu, o R1 não sei o quê. E quando você sai do R1 e vira R2 e entra um R1, o R1 você fala, o R1 é assim mesmo, né? Por incrível que pareça. Então, isso são escalas de aprendizado. Eu acho que todos nós sofremos muito. Eu, assim como a professora Helena, também não tive uma vida fácil e eu inventei de casar na residência. Minha nossa. E aí era difícil conciliar a minha vida como marido e residente, né? E isso para mim foi bastante desgastante. Mas assim, eu acho que quem se dispõe a fazer medicina e principalmente cardiologia precisa ter isso em mente, né? São escolhas que nós fazemos na vida, não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, siga aquilo de acordo com as regras e com muita dedicação, porque isso interessa muito para todo mundo. Perfeito. Para mim, Giovana, no meu depoimento pessoal, a época de residência também foi a época em que eu mais trabalhei na minha vida. E que eu mais trabalhei motivada, porque eu sentia que eu aprendia. A cada caso que eu via numa enfermaria de valvopatia, a cada sopro que eu escutava, né, a cada caso de emergência que eu pegava no pronto-socorro, eu me sentia mais potente na minha prática diária. E eu fiquei longe da minha família, foi um período muito difícil para mim. Quando eu estava com 3 meses de residência, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu vou embora, não vou ficar. Ele falou, você passou na melhor residência do Brasil de cardiologia, você vai voltar que você vai apanhar desde a hora que você chegar até a hora que você for para sua casa. E ele brincando, mas foi muito firme comigo. Então eu acho que nós, como pais, professores de vocês, nós temos que trazer essa firmeza. Fazer medicina não é fácil. Quem quer facilidade, faça outra área, porque a medicina, ela atrapalha às vezes a nossa vida pessoal. Existem momentos de desequilíbrio. Eu sou mãe de 3 filhos. O meu período de gestação, de puerpério e dos primeiros anos de meus filhos, eu tive que fazer muitas opções pela minha vida pessoal e desaquecer a minha carreira. Foram momentos que me trouxeram muita angústia. E eu acho que o equilíbrio, como o Dr. Richard bem falou, vem da maturidade e da sensação de que a gente pode ser 7,5 como profissional, 7,5 como mãe. Mas é muito difícil ser 10 como profissional e manter uma boa vida pessoal. Lembrar que se eu quisesse, eu ganharia 3 vezes mais do que eu ganho. Mas eu perderia muito no meu conteúdo como ser humano, como mãe, como professora de vocês, como companheira de trabalho do Dr. Richard, como atuante social que eu tenho que ser, que a gente, como médico, a gente representa um certo status social. O Richard sabe disso, vocês também. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês é isso. O período de residência é pesado, mas ele traz para a nossa vida profissional futura uma tranquilidade emocional de que você fez a coisa certa e está armado com os instrumentos certos para fazer a sua prática clínica mais segura e para você ganhar uma quantidade de dinheiro que te faça feliz sem excesso, porque perder a saúde também pela medicina não é um bom exemplo de vida como médicos. Olha, você sabe que eu queria realmente parabenizar a professora Helena por conta desse depoimento dela como mãe, né?
mulher tem uma vida um pouco mais difícil. Nós temos que aceitar isso, viu? Não tem uma vida mais difícil, porque às vezes tem dupla jornada. Ela trabalha muito durante o dia, chega em casa, ela tem que ser dona de casa, mãe, esposa, enfim. É muito complicado para a mulher, né? Então, dentro desse contexto, assim, ó, existem áreas dentro da cardiologia que são relativamente mais confortáveis para quem tem um grande interesse em conciliar a vida conjugal, a vida de mãe com a profissão. Existe e é bem legal, né? Agora, existem áreas em que esse concílio, isso é um pouco mais delicado, né? Como você bem disse que está pensando em fazer cirurgia cardíaca, seu filho com febre de madrugada e alguém chamar você para abrir um paciente porque a coronária tem que ser implantada naquele momento, é uma decisão difícil, entendeu? Então a gente tem que estar preparado para essas coisas, porque abandonar a família, isso é inerente do médico, né, professora? Não é porque a gente quer, é porque a gente precisa. Então tem algumas áreas que você se dispõe a fazer que você tem que estar preparado para abrir mão de muita coisa. E eu acho que junto com o sonho da gente fazer cardiologia e medicina, a gente tem que conciliar. Eu vou querer casar, eu vou querer ter uma família, os meus filhos vão ocupar um espaço essencial na minha vida, porque algumas coisas você é substituível, Giovana, mas em outras você é insubstituível, né? Eu amamentei meus filhos 8 meses cada um, e eu tenho muito carinho, porque meus filhos iam para o consultório, eu montei uma sala do lado, eu tinha uma assistente de palco que me acompanha até hoje, está no meu consultório como minha secretária, e essa história de vida que eu construí me transformou numa grande leoa, que levanta todos os dias pela manhã e enfrenta um ambulatório, ou sozinha com os meus residentes às quintas-feiras, que enfrenta um TBL de 4 horas, que não é fácil, onde eu falo de idosos, todo mundo gosta de criança, de adolescente, mas as pessoas têm um certo grau de dificuldade de falar sobre a morte e as doenças, sobre a terminalidade da vida, e a insuficiência cardíaca, que é o contínuo cardiovascular, onde todas as doenças quase terminam com o coração mais cansado. Ela precisa de um trabalho muito dedicado. Então, o cardiologista, ele lida com prevenção, ele lida com tratamento, mas ele lida muitas vezes com terminalidade. Hoje em dia o câncer está muito ligado também ao coração, porque as drogas que tratam câncer podem levar às doenças ou debilidades do coração. Então você acaba tendo uma profissão que te envolve muito com o ser humano e com o cuidado geral ou holístico da pessoa humana. Isso é muito importante na formação de um bom cardiologista, ok? Eu queria lembrar, eu lembrei de um detalhe aqui que a professora acabou de mencionar, que eu acho fantástico. É a questão de uns 5 anos atrás, professor Helena, estava no congresso da SOCESP e eu cruzei com o Marcelo Leal. O Marcelo Leal foi um dos meus chefes lá e eu tenho uma paixão muito grande por ele. E ele é um grande arritmologista clínico do nosso país e referência no mundo inteiro. Ele chegou, olhou para mim e falou, vamos comigo. Eu falei, o quê? Como nós trabalhamos muitos anos juntos, né? Vou dar uma aula. Eu falei, depende do quê? Porque dependendo da aula eu já assisti um monte de vezes, eu vou ver coisa diferente. Ele falou, eu não sei o que eu vou falar. Eu falei, como assim? Num congresso que nem a SOCESP, você não sabia o que vai... Como assim? Ele falou, o Álvaro Avezum está trazendo para o Brasil medicina e espiritualidade. Gente, essa é uma área que está crescendo muito. Já existe pelo menos 20 a 30% das faculdades dos Estados Unidos já estão se envolvendo nesse contexto. E ele começou a apresentar aquilo numa sala para 250 pessoas e aí estava todo mundo se estapeando para ter um espaçozinho, porque tinha mais de 500 pessoas, todo mundo em pé, querendo entrar e ouvir o troço. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Eles mostraram um trabalho, para você ter uma ideia, um trabalho que me deixou surpreso. Um grande professor numa universidade americana pegou a unidade de terapia intensiva e dividiu assim, 50%, todo mundo ruim, todo mundo entubado, todo mundo com gripe de droga vasoativa, enfim, com chance de morrer. E ele chamou um grupo de pessoas que oravam para as outras pessoas. E adentrou a UTI com esse grupo e disse, vocês vão orar para essas pessoas, mas só para metade delas. E mostrou a face de cada um, contou a história de cada um. Mas e a outra metade? Não, essa outra metade não vai entrar aqui nesse contexto. Acreditando, a pergunta era, né?
será que a oração tem alguma influência na evolução do paciente? E como muita gente tinha certeza de que existiria uma influência positiva, o examinador mandou as pessoas orarem, mas das suas casas, não presente com os pacientes, à distância. A mortalidade no estudo foi exatamente a mesma, entendeu? Só que os pacientes que tiveram essas orações direcionadas, eles tiveram um melhor prognóstico, eles consumiram menos droga vasoativa, permaneceram um tempo menor em ventilação mecânica e tiveram uma alta em tempo menor, mas a mortalidade foi a mesma. Então, eu acho que isso é um trabalho pequeno, não dá para usar como referência absoluta, né? Mas chama atenção, porque afinal de contas a gente vê algumas coisas acontecendo com algumas emoções e vocês vão presenciar isso no dia a dia, alguns sentimentos e algumas situações que vocês ainda não vão ter resposta para aquilo. Ou seja, eu acredito piamente que exista alguma coisa que nós médicos temos que cumprir aqui em relação aos nossos pacientes em termos de espiritualidade. Então, isso é muito, não desdém de ninguém, das suas fés, das suas crenças, né? Não desdém de fitinhas, de santinhos, pelo amor de Deus. Isso é realmente uma coisa que faz a diferença. E a gente precisa ter esse lado de reconhecimento. Complementando a fala do Dr. Richard, o Dr. Álvaro Avezum, quando eu entrei no Instituto Dante Pazzanese como R1, ele era o meu R4. E a gente tinha uma hierarquia de serviço muito interessante, porque o R, superior a você, ele tem um certo grau de formação, não só na sua formação acadêmica, mas também na sua formação como pessoa, como o Dr. Richard diz. Ele é algo acima, já passou por todos aqueles desafios que você começa a passar. E o Dr. Álvaro, ele era R4 de emergência. Ele era um médico muito correto, muito sério, e foi ele que trouxe o embasamento da medicina baseada em evidência para o Brasil. É uma das pessoas que mais estudou medicina baseada em evidência. E hoje ele cria o grupo de espiritualidade dentro da Sociedade Brasileira e da SOCESP. Nós temos um grupo, ainda não é um departamento específico, né, Richard? Sim. Mas é um grupo de estudos da espiritualidade, para mostrar que muitas vezes não é só o tratamento farmacológico que auxilia, que repara, que alivia, que cura. Que o poder da mente também já está começando a ser estudado por pessoas que estudam muito a ciência, estudam muito a medicina, a farmacologia, mas descobrem que existe algo mais. E a gente está vendo também, saiu publicado no New England um trabalho que mostra que as pessoas que têm fé, que têm companheiros, que têm uma boa vida social, são as pessoas que menos adoecem, ou que adoecem com menos dificuldades. Aproveitando que vocês já trouxeram essas novas áreas que estão surgindo da medicina, eu queria que vocês pudessem falar um pouco da evolução que está tendo a cardiologia, tanto tecnológica quanto as divisões que está tendo a cardiologia. O que vocês podem falar sobre o que está vindo pela frente? Então eu acho que vai ser uma das perguntas de vocês. A maior dificuldade, mesmo ter uma boa formação na área de cardiologia, é se manter atualizado dentro da cardiologia. A cardiologia é uma das especialidades onde nós temos diretrizes mais claras em quase todos os setores, são atualizadas quase sempre. Vocês veem que para ficar atualizado em insuficiência cardíaca, não é isso, doutor Rich? A gente tem que estar continuamente se educando. E esse processo de educação médica continuada, ele é um desafio dentro da medicina. É impossível você conhecer todos os trabalhos científicos de todas as áreas. Então eu falo muito com meus alunos, nós temos que ler um trabalho e tirar a aplicabilidade clínica. É como se jogássemos pequenos pedaços de fruta no liquidificador, fizéssemos uma vitamina e a gente utilizasse aquela mistura mágica para nos auxiliar na prática clínica. Porque a indústria farmacêutica, ela pensa muito sobre novas drogas, ela quer vender novos medicamentos. Então o cardiologista, ele precisa sempre ter um poder de seleção, ler com qualidade um estudo, certo? Ter um periódico de boa qualidade para assisti-lo. Eu, por exemplo, eu assino o New England, que eu acho que é um periódico muito bom, e mesmo com o auxílio das sociedades, das diretrizes, saber, como o Dr. Richard falou, você não tem uma doença, você tem um doente
com uma doença. Então, elas não são algemas, elas são nortes, bússolas que direcionam o nosso trabalho. Mas a cardiologia cresce, eu acho que ela tem um futuro muito promissor. Na parte do Dr. Richard, com os dispositivos cardíacos implantáveis, que hoje não só dão um choque para uma arritmia grave, mas corrigem taquiarritmias, estimulam o coração de forma equitária, dos dois lados do coração, tratando a insuficiência cardíaca, que é o rim sincronizador cardíaco. E essa área cresce muito. Então, existe a possibilidade da cardiologia no futuro ter muito de medicina fora do padrão. Então, vai invadir? Vai. Nós vamos ter muita coisa de medicina feita por computador. Mas eu acho que o humano dificilmente será substituído tão cedo, tá? Mas eu acho que a perspectiva da profissão é muito boa para quem quer fazer. Um bom cardiologista, ele pode vir para o interior e fazer porta de hospital, ele pode fazer UTI geral, ele pode fazer UTI cardiológica, ele pode fazer clínica médica. Então, olha como a profissão abre pontos de trabalho e possibilidade de que a pessoa tenha um bom rendimento com a profissão e um início de vida profissional estável. Olha, há mais ou menos uns 15 ou 20 anos, a indústria que mais faturava no mundo estava dividida entre o petróleo e a informática. Há menos de 10 anos, a indústria farmacêutica bateu a indústria do petróleo. Só perde hoje para a indústria da informática. Quando eu falo em indústria farmacêutica, eu estou incluindo aqui dispositivos, catéteres, tudo isso aí. Remédio, lógico. Eu vou dar um dado aqui que eu lembro assim de cabeça de pronto. 1982, na época que o Brasil jogou na Copa do Mundo da Espanha. Você não era nem nascido, né? Mas eu e a professora estavam lá torcendo. Muito bom. Em 1982, a perspectiva de vida de um brasileiro era de 63 anos. Em 2023, aqui no estado de São Paulo, a perspectiva em torno de 78 anos e meio. O que aconteceu nesse período para que a gente pudesse viver mais? Principalmente no Brasil, que é um país de terceiro mundo. Nós melhoramos saneamento básico, a gente melhorou vacina, assistência à saúde da mulher, melhoramos remédio, melhoramos acesso a médico. Eu acho que eu e a doutora somos de uma época em que para você conseguir ir até um médico, nossa, era uma coisa dificílima, não tinha médico para todo mundo. Então, isso foi melhorando e a gente começou a fazer diagnósticos mais precoces e tratamento melhor. Consequentemente, a população começa a viver mais e experimentar doenças que nós chamamos de crônico-degenerativas, que são as doenças do idoso, como a professora já colocou aqui. Muito bom. Dentro desse contexto, né, então o cara está vivendo mais e quer viver melhor. E eu acho que não dá mais para você só pensar em fazer o clinicão arroz e feijão. Como a professora já colocou, existe uma necessidade frequente de atualização e de você estar antenado no que está acontecendo pelo mundo. Existem remédios hoje que realmente mudam a história natural da doença, né? E essas medicações, elas têm pequenas nuances em que você pode explorá-las, e se você não estiver antenado no que está acontecendo, você com certeza não está inserido no contexto atual. Eu tive contato com o professor Igor sobre aquele chat GPT. Meu Deus do céu. E aí nós estávamos fazendo uma discussão breve, professora, a respeito de os médicos vão ser substituídos ou não por ele. Olha, eu acho que ainda não chegamos na fase em que a máquina tem o senso crítico. Então, até lá, nós vamos comandar ainda, entendeu? Agora, os diagnósticos por imagem estão ameaçados. Isso sem sombra de dúvida. Porque o chat já consegue laudar melhor do que alguns profissionais, alguns centros. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Dentro desse contexto, eu acho assim, existe a evolução tecnológica, evolução das drogas, né? E nós, com a perspectiva ou com a necessidade ou com a vontade de viver mais,
a gente tem que ajudar esses pacientes e a nós mesmos, né? Hoje, dificilmente alguém, depois de 50 anos, não toma remédio nenhum, né? Existe, lógico, mas a maioria hoje já tem um comprimidinho no seu dia a dia, entendeu? Nem que for uma vitamina, né? Entendeu? Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente precisa estar antenado nisso e caminhar sem perder essa magia que é a arte da medicina, né? Mas com certeza na cardiologia a gente já observa a inteligência artificial fazendo parte da nossa vida, não só nos laudos de eletrocardiograma de repouso, de esforço, no sistema Holter, que é o eletrocardiograma dinâmico, mas também dentro dos softs que fazem exames de imagem, como o doutor falou. Então a gente tem a imagem do ecocardiograma, seja feito em repouso, seja feito sob estresse, seja feito através do esôfago ou do tórax. A gente tem dentro da hemodinâmica cada vez mais recursos para desentupir os vasos sanguíneos e observar por dentro o resultado. Isso está crescendo muito. Nós temos recursos de métodos de imagem para fazer a ablação das arritmias durante esse procedimento. Então a inteligência artificial, com certeza, ela já está presente na especialidade. Mas é o que o Dr. Richard falou, a gente tem muito carinho, a nossa geração, de que a geração de vocês no futuro não esqueçam que a parte humana e a parte de senso crítico e a parte de comando de um paciente, da sua doença, e um comando que não é paternalista mais, hoje a decisão é compartilhada com o paciente, que seja uma coisa que prevaleça na geração de vocês, porque nós estamos vendo que vocês ficam muito no celular, principalmente durante as aulas, não sei se o Dr. Richard observa isso, então eu acho que vocês têm que muito aproveitar o momento real de aprendizado. Deixa o virtual para a hora do intervalo, né? E vamos trabalhar muito também com a experiência clínica que a gente pode transmitir para vocês no aprendizado. E isso na cardiologia, eu tive a oportunidade, como o Dr. Richard teve, de ter grandes mestres, que não só fizeram com que eu ficasse mais ainda encantada pela especialidade, mas que foram exemplos de vida, os quais eu sigo até hoje. Eu não chamo o Dr. Richard de doutor, porque eu tenho por ele uma falta de intimidade, uma falta de relacionamento mais íntimo, mas porque eu tenho por ele um respeito. Ele fez 6 anos de faculdade, 5 anos de especialização, comanda um serviço de residência médica, então o mínimo que eu posso fazer por ele é chamar de doutor, de professor. Vou chorar. Tá? E o doutor Poleto a mesma coisa. Eu não chamo o doutor Poleto de Poleto. Não é porque eu não queira ou porque ele seja mais velho do que eu. Porque todo esse trabalho que a gente faz, ele merece a titulação. E esse título de doutor, para mim, é muito carinhoso com todos os meus colegas. E será com vocês no futuro. Matheus e Giovana. Alunos pelos quais eu tive muito carinho e admiração e sei que serão grandes profissionais. Muito obrigado aí pela mensagem de carinho pra gente, doutora. A gente agradece e fica muito feliz, principalmente eu e o Matheus que queremos seguir nessa área, né? E agora que a gente queria ouvir de vocês, das principais inseguranças e desafios que vocês enfrentam agora, que vocês atuam como cardiologistas, né? Pra gente já ir se preparando pra esse nosso futuro, que tá tão próximo já. Você quer falar sobre o momento atual? Isso. Tá. Eu acho que o primeiro desafio é você conseguir acompanhar o número grandioso de publicações e conciliar isso no seu dia a dia profissional. Essa inteligência artificial que a gente está falando, fora o chat, mas assim, o Dr. Google, o Doutor Internet, né? Então, o que acontece dentro desse contexto, o paciente já chega para você com uma lista de perguntas que ele já fuçou na internet. E às vezes a consulta vira um desafio. E se você não tiver como contestar aquilo que ele está dizendo, ou pelo menos responder à necessidade dele, você é desacreditado pelo paciente, entendeu? Então, eu acho que um dos grandes desafios é você se manter atualizado com o número crescendo de publicações que nós temos, né? Segundo, não deixar a tecnologia vencer a arte médica. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Não sou resistente à tecnologia, pelo contrário, eu trabalho com tecnologia. E como a professora falou, eu tenho aqui eu trabalho com marca-passo, eu faço um pouco de eletrofisiologia, eu adoro o lauda Holter, então tudo que tem eletro eu gosto, né? Então eu vou ser honesto para você, eu acho que a gente precisa buscar um meio termo para isso e futuramente, hoje nós estamos vivendo uma invasão
muito grande das escolas médicas, né? Brigar por um salário mais digno. Isso é uma outra coisa. Infelizmente, a classe médica não tem essa união toda em torno dessa questão, mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar sentar e começar a falar sobre isso, de dignidade no trabalho. Dignidade no trabalho não significa só você ganhar bem, é você ter uma boa estrutura de trabalho. Sabe, é desumano às vezes você pegar um cara, um médico que está numa cidade pequena, só tem ele, um estetoscópio, um bloquinho, uma caneta Bic. E o que ele pode fazer pela população só com isso? Então, a gente precisa começar a brigar para ter uma estrutura melhor de atendimento, né? Então, esse é um outro desafio que nós temos. Porque não adianta se apaixonar pela estrutura e você está trabalhando numa cidade que não tem nem estetoscópio. Giovana, complementando também, eu acho que concordo com as 3 coisas que o Dr. Richard citou, mas eu acho que uma coisa muito importante dentro da cardiologia é a prevenção, tá? Durante o período que eu fiquei como presidente da SOCESP, nós fizemos o Ação Criança Saúde, na tentativa de melhorar a alimentação, a prática esportiva das crianças na rede pública de Araçatuba. Foi um trabalho muito importante de educação continuada da população leiga. E agora, como eu vou entrar novamente nessa direção, eu quero fazer um trabalho de saúde do idoso, tá? Então isso eu acho que é muito importante, a prevenção, porque a gente sabe que nós temos fatores de risco para a doença cardiovascular que são controláveis clinicamente, como o tabagismo, como a falta de atividade física. Nós temos que ter na rede básica medicamentos que tratem melhor a pressão arterial, drogas que fiquem por 24 horas no organismo. Então nós, como cardiologistas, precisamos ter essa influência sobre a compra de medicamentos nas unidades básicas de saúde e temos que pegar o nosso SUS, que é um sistema que é fantástico, ele no papel funciona muito bem, mas às vezes na prática clínica ele não dá o privilégio a uma pessoa de baixo nível social de colocar um desfibrilador. Eu tive uma paciente aqui em Araçatuba com uma miocardiopatia hipertrófica de causa familiar, ela evoluiu com o miocárdio não compactado, fez uma arritmia, foi ressuscitada no centro de Araçatuba, foi tudo gravado e ela era registrada no INCOR e não ganhou um desfibrilador. E depois ela morreu novamente. E então, o que a gente faz? A pessoa tem uma morte, é ressuscitada e não recebe um desfibrilador. E a gente observa que atualmente um grande apresentador de público, que é uma pessoa que faz o Brasil sonhar, que é o Faustão, foi transplantado e recebeu um coração. Quantos de nós têm consciência da doação de órgãos no Brasil? Então não é só um problema governamental, é da educação dessa população leiga que precisa entender que para tratar doenças que são tão prevalentes, que geram tantas mortes, a gente precisa da colaboração dos setores, do público, do setor médico e do setor governamental, seja a nível municipal, estadual, mesmo federal. Dar mais acesso à medicação, tratar de forma mais efetiva as doenças cardiovasculares e, quando elas evoluírem, permitir que todos tenham acesso a tratamentos mais caros de hospitais terciários e que esse direcionamento para esses hospitais seja feito de uma forma, com uma logística muito boa, o que hoje a gente não encontra. Você quer encaminhar um paciente, Giovana, você tem muita burocracia e pouca efetividade nessa conversa entre os setores. Bom, bem como a Giovana perguntou da situação atual, do que vocês acham como médicos, mas a gente queria saber também, logo quando vocês especializaram como cardiologistas, quais foram os desafios que vocês tiveram em conseguir seus pacientes ou adentrarem no mercado também? Para mim, tanto faz. Olha, eu tive uma dificuldade muito grande, né? Porque eu tive a felicidade de receber um convite para continuar trabalhando com meus professores. Isso é um privilégio. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi o seguinte, que a mesma asa que te protege é a que não te deixa voar, né? Então, essa é uma relação difícil de você estabelecer. E eu já contei para alguns aqui, eu tenho cara assim de um cara mais novo, estou tentando mudar um pouco a aparência para ver se melhora, mas eu uso gravata para trabalhar, e sabe qual foi o motivo? Quando eu comecei a trabalhar com estimulação cardíaca artificial dentro do meu consultório, eu falava, olha, nós vamos estimular seu coração assim, fazer assado, ele vai trabalhar de tal forma, nós vamos mudar isso aqui tudo, e de repente eu escutava, e não escutei só de um, viu, professora? Você não é muito novo para isso, não?
Então, essa cara de menino tirava meu crédito, entendeu? Não adianta eu apresentar meu currículo pro cara se o cara se eu não vendi confiança. E aí, conversando com um professor, ele falou para mim, você tem coragem de botar uma gravata? Eu falei, se for necessário, quantas pessoas trabalham com uniforme, todo trabalho é digno, eu vou trabalhar de gravata, se for preciso. Ele falou, põe, e daqui a um mês você me liga. Nunca mais eu ouvi isso. Entendeu? Então, você lembrar que a sua aparência é o seu primeiro cartão de visita, isso é muito importante, né? E isso eu enfrentei demais em Ribeirão Preto, né? Demais. Para ganhar o meu espaço foi muito difícil lá, né? E dentro desse... quando eu saí de lá, era a maior densidade médica do país. A Organização Mundial de Saúde preconiza até hoje um médico para cada 1.000 habitantes. Quando eu saí de lá, tinha um para cada 118. Um absurdo, você tropeçava em médico. Mas de uma forma ou de outra, é uma cidade que tem recurso para tudo. Sabe, eu quero fazer um cateterismo 3h30 da manhã na noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Tem umas 4, 5 equipes que erguem a mão e falam, eu faço, entendeu? Então, tem esse lado também dessa disputa que às vezes não chega a ser tão leal assim, sabe? Mas de uma forma ou de outra, o que encanta também às vezes o recém-formado é querer se manter dentro do grande centro. O Brasil é muito grande e eu acho que a gente tem muitos desafios. E às vezes você vir para um centro menor também é de sua responsabilidade brigar para você ter uma estrutura melhor. A partir do momento em que você faz a diferença naquela localidade, aquilo começa a crescer. A gente não percebe isso quanto profissionais, mas você começa a ver que aquilo tem resultado e que os pacientes que moram naquela determinada região param de ser exportados. Porque, já imaginou, o INCOR agora botou uma regra, você quer transplantar coração no INCOR, você tem que morar em São Paulo. E eles estão corretos. Como é que você vai atender uma intercorrência de um paciente que foi transplantado no INCOR e ele está em Araçatuba, 500 quilômetros longe do centro? Não tem logística para isso. Exatamente. E aí o que acontece? Muitos dos cardiologistas que não têm familiaridade com isso, eles não querem atender. E com razão, porque como é que vai lidar com isso? O que eu posso, o que eu não posso? Tem drogas novíssimas que estão sendo utilizadas em grandes centros que a gente não tem acesso. Então, tudo isso é muito difícil. Então, melhorar, a gente tentar melhorar a estrutura do nosso local de trabalho é fundamental. Giovana, meu caminho também não foi fácil, tá? Eu saí do Instituto Dante Pazzanese, da residência de R3 como eletrofisiologista e fui convidada para ficar lá. E na mesma época eu tive um convite junto com meu esposo para a gente ir dar aula em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Então nós íamos e voltávamos por uma rodovia que era uma rodovia da morte, era difícil demais dirigir naquela rodovia. E a gente ia e voltava todos os dias. A gente fazia o período da manhã, eu fazia o Instituto Dante Pazzanese, ele fazia a USP no Hospital da Criança. A gente almoçava e ia para Bragança Paulista. Lá eu passei num concurso para médica da prefeitura, eu fiz clínica geral, num postinho da prefeitura, e dava aulas na Universidade de São Francisco, durante 2 dias da semana, e fazia um plantão na coronária de lá. Com o tempo, a Santa Casa não tinha UTI. Nós abrimos uma UTI na Santa Casa com leitos infantis e adultos. Começamos a colocar os nossos residentes junto com a gente para trabalhar. Mas depois ficou uma situação tão pesada em termos de ir, voltar, o perigo e o desgaste desse tipo de atividade. Nós abrimos o guia 4 rodas e falamos, vamos procurar uma cidade. E abrimos na letra que caiu Araçatuba. Ligamos para cá, o Dr. Paulo Verde, que é um colega reumatologista que eu admiro e respeito muito aqui em Araçatuba, falou com meu esposo, a gente quer montar uma UTI de crianças, venha para cá. Nós viemos um dia e da segunda vez viemos de mudança. Então você vê que como às vezes nós somos surpreendidos por fatos que marcam a nossa vida. Meus 3 filhos são araçatubenses e eu tenho por essa cidade um carinho imenso, tá? Ela tem diversos problemas, quando eu chegar no inferno eu vou pedir um cobertor, porque aqui não é quente, né? Mas
Mas eu gosto muito da cidade, eu acho que é uma cidade que tem muitos recursos e a vinda da graduação em medicina para cá mudou muito o ambiente de estudo, o ambiente acadêmico da nossa Isso cidade. ajuda muito, né? Hoje a gente vê os plantonistas estudando porque vocês vão estar presentes com eles. Então isso é muito bom. Vocês acrescentaram muito, a faculdade acrescentou muito e eu acho que a residência foi a complementação desse processo de criação de um ambiente acadêmico sólido dentro da cidade de Araçatuba. E eu fiz uma ótima escolha, estou muito feliz de ter vindo para cá, queria morar numa cidade menor, a vida em São Paulo não foi boa para mim, Bragança Paulista não significou um acréscimo importante. Vim para cá e estou muito satisfeita. Doutores, a gente está excedendo o tempo já, então eu queria agradecer a vocês pela aceitação do nosso convite para participar do podcast e sempre pela contribuição da Liga. Agradecer a Giovana também por ajudar a conduzir o bate-papo aqui também. E vocês querem deixar alguma mensagem para quem está assistindo? Professora? Eu gostaria de deixar, quem quer fazer cardiologia tem que estudar muito, certo? Tem que se comprometer muito, não é uma atividade fácil, a gente tem que fazer ambulatório, tem que passar visita, as visitas não são feitas só dias de semana, os pacientes são internados, a gente tem que ir sábados e domingos, muitas vezes a gente deixa de viajar, ou tem que fazer uma programação onde a gente viaja para fazer um congresso, como eu encontrei com a Giovana agora no da SOCESP, com o Dr. Richard, então é uma área da medicina que demanda muito compromisso, estudo e principalmente sensibilidade na condução dessa prática clínica, tá? Bom, gente, eu queria agradecer imensamente o convite de vocês, a Giovana, o Matheus e toda a Liga de Cardiologia da escola. E eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, a gente tem muito desafio, né? Eu acho que uma vontade do ser humano é viver mais. E se a gente considerar que cada 10 mortes que acontecem no mundo, 5 são do coração, então a gente vai estar muito empenhado nessa questão de proporcionar uma expectativa de vida maior para os nossos pacientes. E é lógico que nós mesmos vamos estar inseridos dentro desse contexto. Então a gente precisa brigar muito por isso. A cardiologia é talvez a área da medicina mais fragmentada que exista. No Brasil, foi a primeira especialidade, como a professora lembrou, que começou a fazer medicina baseada em evidência. Então não existe mais o Dr. Mandrake. Na minha experiência, não existe mais isso. Está no consenso, tem que fazer, não está, não faça. Entendeu? Então a gente segue algumas regras hoje em que melhorou muito o resultado do tratamento. E tem uma outra coisa que eu acho que é de fundamental importância. As sociedades de classe, assim como cardiologia, endocrinologia, a gente precisa parar de se isolar. Porque, para você ter uma ideia, hoje a cardiologia está invadindo muito a questão da diabetes, né, professora? Com medicamentos fantásticos, tratamentos fantásticos, e a gente tem tido resultados fantásticos. Mas isso é porque a sociedade de endocrinologia começou a também abraçar a sociedade de cardiologia. E começamos a falar a mesma linguagem. Então isso é muito bacana, e isso agora está crescendo com o pessoal da nefrologia. Então eu acho que o futuro é a gente fazer uma especialidade, mas saber que nós temos essas outras áreas que a gente vai dar uma passeada entre elas e também ter esse breve conhecimento para poder lidar com essas situações. Eu acho que isso é de futuro próximo, inclusive. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente.